Olá pessoal, hoje daremos continuidade ao nosso curso envolvendo o tema Equações do segundo grau, a nossa terceira parte, ok? Hoje trabalharemos com questões contextualizadas que teremos que criar a equação e posteriormente resolvê-la, certo? Eu sou o professor Tiago e peço que nos sigam nas nossas redes sociais e compartilhem o nosso vídeo para o número máximo de pessoas que vocês consigam. Beleza? Vamos lá. Primeira equaçãozinha de hoje, né? Primeiro, situação-problema que acarretará em uma equação de segundo grau. Beleza? Vamos lá. Em uma empresa do ramo da construção civil, o custo de produção em milhares de reais de N caçambas iguais é calculado pela equação. Essa aqui é a equação. Aí a pergunta é: um número de caçambas utilizadas na produção foi? Pronto. Eu estou dizendo que existem N caçambas iguais e que esse número, né, esse valor, é calculado através da solução dessa equação. E a pergunta é qual o valor dela. Então é bem simples, né? Basicamente é só calcular. Bom, aconselho quem não sabe resolver ainda a equação do segundo grau, não comece a assistir por esse vídeo. Comece a assistir pelos dois primeiros vídeos, que nele eu dou toda a base necessária para que todos consigam resolver as equações. Ok? Vamos lá. A equaçãozinha é essa daqui. A gente dividiu em 3 passos. O primeiro passo é descobrir quem é o valor de A, B e C, né? A1, B menos 1 e o C menos 56. Por quê? A equação do segundo grau tem uma forma similar a essa daqui, que é a forma ax² mais bx mais c igual a zero. Só que aqui a única diferença é que tem n ao quadrado. Mas esse n aqui é como se fosse o x. É como se fosse não, é o x. Ok? Então, o a é o cara que está do lado do x ao quadrado, consequentemente o a é 1. O b é o cara que está do lado do x, no caso não é o x, é o n. E quem está na frente do n, ó, é menos 1. E o c é o cara que está sozinho. O cara que está sozinho é menos 56. Beleza? Segundo passo é calcular o valor de delta. Tem que lembrar qual é a fórmula de delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Consequentemente, delta é igual a B ao quadrado, negativo colocam os parênteses, menos 4 vezes A é 1, vezes C. C é menos 56, negativo colocam os parênteses. Delta igual menos 1 ao quadrado é menos 1, vou botar aqui a continha no canto. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. E negativo com negativo, positivo. Então fica 1. Então vai ser 1. Aqui tem que tomar cuidado, viu? Por quê? Porque tem dois sinais negativos. Então, ó, menos com esse 1 que é positivo, vai dar menos. Só que com esse menos daqui vai ficar mais. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 56, 224. Consequentemente, delta igual a 224 mais 1, 225. Falta agora o terceiro passo. Vamos lá. O terceiro passo é pegar tudo que eu tenho e colocar na fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Ok? Só relembrando aqui, o A foi 1, o B foi menos 1 e o C foi menos 56.
e o delta foi 225, ok? Vamos lá, menos b. O que é que significa menos b? Menos b é o oposto de b. Quem é b, ó? Quem é b? Menos 1. Só que eu não quero b, eu quero menos 1. Ou seja, eu quero o oposto de menos 1. É só trocar o sinal. Fica 1. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta é igual a 225 dividido por 2 vezes A. O A é 1. Continua. 1 mais ou menos raiz quadrada de 225. Aí você tem que fazer uma tabelinha de multiplicação. Porque não tem segredo, não. Se você for para a tabela de multiplicação, fizer 1 vezes 1, dá 1. 2 vezes 2, dá 4. Eu quero encontrar qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 225. Aí você vai ver que vai ser quando você chegar no 15, ó. 15 vezes 15 dá o 225. Logo, raiz quadrada de 225 é 15. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Ok? Aí vamos lá. O que é que a gente faz agora? As duas respostas, né? Só que ó, só uma observação. Aqui está em função de n. Então as equações eu vou chamar de... As equações não, as soluções. Serão n1 e n2. Pô, Tiago, eu podia colocar x1 e x2? Pode, não tem problema nenhum. Mas como a equação está em função de n, né? Para ficar mais organizado. Então quem vai ser n1 vai ser 1 mais 15 dividido por 2. E quem vai ser n2? 1 menos 15 dividido por 2. Agora é só fazer a continha. 1 mais 15, 16. 16 dividido por 2, 8. Próxima. 1 menos 15, aí é só você pensar o contrário. 15 menos 1 dá 14. Só que o contrário vai dar menos 14. Dividido por 2. A resposta, se fosse 14 dividido por 2, dá 7. Só que com esse menos vai dar menos 7. Só, consequentemente, a resposta é 8. Por quê? Porque eu quero saber a quantidade de caçambas e a quantidade não pode ser negativa. Então, a gente desconsidera a negativa. E a resposta correta será a letra C. Ok? Vamos para a próxima agora. Vamos lá. Próxima questão. Fernando iniciou um trabalho em uma imobiliária como corretor de imóveis. Em sua primeira semana de trabalho, ele fechou certa quantidade de contratos de aluguel, beleza? E na segunda semana, ele fechou o quadrado do número de contratos de aluguel que havia contabilizado na primeira semana. Pronto, aqui a gente já tem muita coisa. Então, eu vou dividir aqui em dois casos. O primeiro caso é a quantidade de contratos que ele fez na primeira semana. Então, vou colocar aqui, ó, primeira semana. Alguém sabe qual foi a quantidade de contratos da primeira semana? Não. Então, a gente vai chamar de quê? De X. E da segunda semana, a gente também sabe? Não. Da segunda semana, ele diz que ele fechou, ó a palavrinha mágica, o quadrado do número de contratos de aluguel que havia contabilizado na primeira semana. Então, se na primeira semana foi X, na segunda vai ser o quê? X ao quadrado. Beleza? Pronto. Fernando conseguiu nessas 2 semanas um total de quanto? De 12 contratos. Aí a pergunta é: quantos contratos Fernando conseguiu fechar na sua segunda semana de trabalho? Beleza? Então a pergunta é: quanto é x ao quadrado? Mas para eu saber quanto é x ao quadrado, eu tenho que saber qual é o valor de x. Só que aqui vai ter alguma equaçãozinha no segundo grau. E a segunda equaçãozinha no segundo grau vai ser criada em função disso aqui, ó. Um total
de 12 contratos. Ou seja, na primeira semana ele fez quantos? X. Na segunda, x ao quadrado. Se eu somar essa quantidade, tem que dar quanto? 12. Beleza? Então, a equação do segundo grau é essa. Você vai dizer, pô, Tiago, que equação estranha, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Arrumar. Vamos lá. Vocês concordam que eu posso fazer isso aqui? O que é que eu fiz? Tá vendo esse primeiro lado aqui? Eu só troquei os dois. Porque primeiro eu coloquei o x ao quadrado e depois o x. Beleza? Eles estavam no primeiro lado, então não muda nada. Agora o que é que eu vou fazer? Ó? Agora eu fiz uma mudança boa. Por quê? Esse 12 estava no segundo lado. Ele passou do segundo para o primeiro. Só que como ele está com um sinal de maisinho aqui, ó, quando troca de lado, troca o sinal. Beleza? Então vamos lá. Minha equação do segundo grau está no formato padrão? Tá. Então agora, primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Determinar os valores de A, de B e de C. O A é 1. O B é 1 também. E o C, menos 12. Espero que vocês já não tenham mais dúvidas nesse primeiro passo, porque é o mais tranquilo. Vamos lá. Segundo passo. Calcular o valor de delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta. B ao quadrado. Quem é B? 1. 1 ao quadrado. Precisa colocar os parênteses aqui? Não. Por quê? Porque é positivo. Menos 4 vezes A. Quem é A? 1 vezes C. Quem é C? Menos 12. Negativo, colocam os parênteses. Ok? Delta igual 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Aqui ó, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque tem esse sinal de menos e esse daqui também. Então, ó, esse menos com 1 fica menos. Só que com esse outro menos vai ficar mais. Mais. Aí agora é só multiplicar. 4 vezes 1, 4. Vezes 12, 48. Consequentemente, delta igual a 49. Ok? Vamos lá, terceiro passo. O terceiro passo é calcular o valor de delta, né? Tenho que lembrar da fórmula. Qual é a fórmula? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Só relembrando, quem é a? 1, b, 1, o c, menos 12 e o delta 49. Ok? Vamos lá. Menos b. Menos b é oposto de b. Quem é o b? 1. Só que eu não quero b, eu quero menos b. Então troco o sinal. Menos 1 mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é delta? 49 dividido por 2 vezes a. Quem é o a? 1. Vai ficar o que aqui embaixo? Repete o menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 49. Aquela história, tem que lembrar da tabelinha. 7 dividido por 2 vezes 1, 2. Pronto. Agora vai para as duas respostas, né? x1, agora eu posso dar x1, porque na minha equação a incógnitazinha foi em função de x. x1 e x2. Quem vai ser x1? Menos 1 mais 7 dividido por 2. E quem vai ser x2? Menos 1 menos 7 dividido por 2. Agora é só fazer a conta. Menos 1 mais 7
É só lembrar do dinheiro. Eu estou devendo 1, pago 7, me volta 6, né? Dividido por 2, 3. E a próxima? Menos 1 menos 7. Eu estou devendo 1. Pego mais 7 emprestado, eu fico devendo 8. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Só que, mais uma vez, é uma questão que fala em função do número de contratos. Não existe menos 4 contratos. A quantidade de contratos sempre será um número positivo. Então, essa segunda aqui, ó, eu não preciso dela. Aí eu volto. Só que a resposta é 3? Não. Por que não é 3? Porque eu quero saber a quantidade de contratos que ele conseguiu fechar ó, na segunda semana. Segunda semana é x ao quadrado. Então, ó, x ao quadrado. Quem é o x? 3. Então, é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Então, na segunda semana, ele conseguiu fechar 9 contratos. Ó, se você não prestasse atenção, você já botava logo letra D. Mas tem que prestar atenção na pegadinha. É letra A. Ok? Beleza. Próxima. O senhor Manuel comprou um lote de formato retangular. A área representada pela letra A corresponde ao local onde vai ser construída a sua residência. E a parte sombreada seriam os espaços vazios do lote. Sabendo que a área sombreada corresponde a 150 metros quadrados, pode-se concluir que a medida indicada por x na figura é. Pronto. Então vamos lá. Isso aqui é uma questão que você tem que raciocinar um pouquinho. Pense nesse retângulo todo aqui. Ó. Para eu calcular a área desse retângulo todo, é só multiplicar, né? Base vezes altura. Ok? Então, para eu calcular essa área toda, eu faço o quê? Base, a base mede quanto? X mais 3, entre parênteses, porque são dois termos, né? Vezes a altura. A altura mede quanto? X. Ok? Beleza? Essa é a área toda. Só que preste atenção. Essa área toda, ela é calculada em função de duas coisas. Que duas coisas são essas? Essa área aqui, ó, sombreada, com esse verdezinho aqui, ó. A área dessa parte de verde é quanto? 150 metros quadrados. Então, eu falto calcular essa área daqui de dentro, né? Só que essa área daqui de dentro eu já tenho quais são as medidas dela. Quais são as medidas dela? Aqui mede, ó, 12 e aqui mede 10. Então, essa área daqui de dentro, que é a área da casa, também é um retângulo. E para eu calcular essa área é só multiplicar, né? Botar assim, esse Azinho daqui, ó. Esse A, que é da região da casa, é base vezes altura, que é 12 vezes 10. E 12 vezes 10, todo mundo sabe que é 120. 120 metros quadrados. Então, raciocine comigo. Essa área da casa é 120. A área daqui de fora é 150. Se eu juntar essas duas áreas, vai dar a área total, né? E a área total é quando eu multiplico esse x mais 3 vezes o x. Então, eu tenho que juntar essas duas coisinhas aqui que eu tenho. Então, é igual a 150 mais 120. E a pergunta é, ele só quer saber qual é o valor de x. Mas para eu saber o valor de x, eu vou ter que montar uma equação. Beleza? Vamos lá. Aqui tem que usar a distributiva, né? X vezes x, x vezes x ao quadrado. X vezes x, x ao quadrado. Mais 3 vezes x, 3x. Igual 150 mais 20, 270. Pô, Tiago, tem alguma coisa estranha? E realmente tem? Tem. Esse cara está no segundo lado.
Arrumando vai ficar como x ao quadrado mais 3x menos 270 igual a zero. Tá igual a zero? Tá. Então tá no formato padrão. Vamos lá. Primeiro passo. Qual o valor de A? 1. Qual o valor de B? 3. E qual o valor de C? Menos 270. Ok? Vamos lá. Segundo passo. Calcular o valor de delta. Qual é a fórmula de delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Só voltar aqui para relembrar. B é 3, A é 1 e C é menos 270. Então, B ao quadrado, B é 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Menos 4 vezes A. O A é 1 vezes C. O C é menos 270. Negativo, colocam os parênteses, ok? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Aqui, mais uma vez, tomar cuidado com o jogo de sinal. Aqui é menos, aqui é mais e aqui é menos. Então, vai ficar menos com mais daqui é menos. Com esse menos daqui, dá mais. E agora é só multiplicar. 4 vezes 1, 4. Vezes 270. Façam a continha aí e confiram que vai dar isso. 1080. E 1080 mais 1, desculpe, 1080 mais 9, dá 1089. Bom, algumas vezes eu fico com preguiça de escrever delta, mas acho que todo mundo raciocinou que aqui embaixo eu posso colocar o delta. Se eu colocar esses iguais aqui em sequência, não precisa ficar escrevendo toda hora delta, não. Beleza? Vamos lá. Terceiro e último passo. Fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes A. Ok? Menos B. O que é que significa menos B? Oposto de B. O B eu sei que é 3. Então, menos B será menos 3. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é delta? 1089. Dividido por 2 vezes A. Quem é o A? 1. Em várias questões o A é 1, mas isso não é regra não, viu gente? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Menos 3. Mais ou menos. Pô, Tiago, esse número é muito grande. Tem que lembrar as tabuadinhas. Vai tentando. Aí você vai ver que vai dar 33. Dividido por 2 vezes 1, que vai dar 2. Uma dica, quem tem bastante dificuldade. Façam aí no caderno de vocês a tabuada das multiplicações. Faça do 1 vezes 1, 2 vezes 2. Vou dar uma dica. Até os 50 vezes 50. Faça. Você vai ver que depois, com o tempo, você começa a gravar. Você vê que 1 vezes 1 vai dar 1, o 2 vezes 2 dá 4. 50 vezes 50 dá 2.500. Então, eu acho muito difícil que uma raiz passe do 2.500 nas questões de equação de segundo grau. Mas é bom você ter esses valores. Então, dica. Faça essas continhas. Vamos lá. Voltando para cá. Agora é só encontrar o valor de x1 e de x2. Quem vai ser x1? Menos 3 mais 33 dividido por 2. E x2? Menos 3 menos 33 dividido por 2. Uma outra dica. Nas questões de equação do segundo grau, que você for ver medida, idade de uma pessoa, quantidade de pessoas, vai ter sempre uma naturalmente que é a negativa. Isso é sempre? Não. Mas em muitas questões, uma das respostas sempre é negativa. E a negativa, a maioria das vezes, não vai servir. Porque nessa aqui mesmo, o x se refere a uma medida. Então, eu consigo observar que essa segunda aqui é negativa. Então, eu nem preciso calcular ela. Por quê? Porque não existe medida negativa. Então, eu vou para a positiva.
Menos 3 mais 33, estou devendo 3. Pago 33, me volta quanto de troco? 30. Dividido por 2, 15. 15 é o valor de x, e é isso que a questão pede, né? Qual é o valor de x? A resposta correta, a letra C. Ok? Vamos lá. Próxima. Perguntando sobre sua idade, Juliana respondeu: o quadrado de minha idade menos o seu quíntuplo é igual a 104. Pronto. Aqui vamos dizer que é uma charadinha, né? E quer saber qual é a idade dela. Aí a questão mesmo já disse, ó, equacionando o problema, obtemos a seguinte igualdade. Desculpa, a seguinte equação do segundo grau. Essa daqui. Aí a pergunta é, a idade de Juliana é? A idade dela vai ser o valor de x. Tiago, essa vai ser uma das questões que uma vai ser positiva e outra negativa? Minha resposta é provavelmente sim. Porque não existe uma pessoa com duas idades. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a negativa e excluir. Ok? Então, vamos lá. Essa equação está no formato padrão? Não. A primeira coisa é colocar no formato padrão. Deixa eu escrever aqui como é que ela está. Porque ela não está igual a zero, né? Então, arrumando, ficará x ao quadrado menos 5x. E aí, o que é que vocês acham? Menos 104 igual a zero. Beleza? Primeiro passo. Quem é A aqui? 1. Quem é B? Menos 5. E quem é C? Menos 104. Ok? Segundo passo. Calcular o valor de delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado menos 5 ao quadrado. Opa. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 104. Ok? Menos 5 ao quadrado, está aqui, é menos 5 vezes menos 5. Negativo com negativo, positivo. 5 vezes 5, 25. Vai ficar 25. Mais uma vez, não vou ficar escrevendo o valor de delta, não. Escrevendo delta. E aqui, tomar cuidado. De novo, aqui é menos. O 1 não tem sinal, então é mais. E aqui é menos. Menos com mais dá menos. Com menos, dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 104, 416. 25 mais 416, 441. Ok? Vamos lá, terceiro passo. Todo mundo lembra? Terceiro passo é pegar tudo e jogar na fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes A. Vou botar aqui uma pesquinha. A, B, C e delta. O A é 1, deixa eu voltar aqui para lembrar. O B é menos 5. O C é menos 104. E o delta é 441. Beleza? Vamos lá. Menos B, oposto de B. Quem é B? Menos 5. Só que eu não quero B, eu quero é menos B. Então é só trocar o sinal. 5 mais ou menos raiz de delta. O delta é 441 dividido por 2 vezes A. O A é 1. Vai ficar 5
mais ou menos. De novo, ó, uma raiz grande. O que é que você tem que fazer? A tabelinha que eu mandei anteriormente. Raiz quadrada de 441, 21, dividido por 2 vezes 1, dá 2. Ok? Vamos lá. x1, x2. x1 é 5, mais 21, dividido por 2. E o x2, 5, menos 21 dividido por 2. Mais uma vez, eu quero aqui saber uma idade. Não existe uma idade de uma pessoa negativa. Então, essa daqui, ó, eu desconsidero. Vamos lá. 5 mais 21, 26, dividido por 2, 13. Pronto. A idade de Juliana é 13 anos. Resposta, letra B. Beleza? Última questão de hoje. Talvez a mais fácil. Vamos lá. Janete tem um número X de toalhas. Beleza? Esse número multiplicado pelo seu dobro é igual a 288. Qual é esse número? Vamos lá. Janete tem um número de toalhas. Que número é esse? X. Se eu pegar esse número, ó, e multiplicar vezes o seu dobro. Qual é o dobro de x? 2x. Isso aqui vai ficar igual a quanto? 288. Qual é esse número, né? Qual é o número de toalhas? Então a pergunta é direta. Qual é o valor de x? Pronto. Primeiro eu tenho que fazer essa multiplicação, né? X vezes x dá x ao quadrado. Com esse 2 vai ficar 2x ao quadrado igual a 288. Ok? Vamos lá. Organizando a equação vai ficar o quê? 2x ao quadrado menos 288 igual a zero. Pô, Tiago, essa equação tem algo de estranho. Não, ela não tem nada de estranho. Aparece o x ao quadrado. Se aparece o x ao quadrado, é uma equação de segundo grau. Só que ela é uma especial, chamada de incompleta. Bom, eu vou fazer de uma maneira e quem tiver interesse faz da maneira que a gente está fazendo aqui. Vamos lá. Fazendo a maneira que a gente fez as últimas 4, eu tenho que saber quem é A, né, para o primeiro passo. Eu preciso saber quem é A, quem é B e quem é C. Quem é A aqui? 2. Quem é B? B é o cara que está do lado de X. Aqui não tem nenhum X. Então, o B será 0. E o C, menos 288. Ok? Quero que vocês tentem fazer usando a fórmula de Bhaskara. Eu não vou fazer usando a fórmula de Bhaskara. Eu vou fazer dessa maneira aqui, ó. Vou voltar para essa equação daqui, ó. Vou escrever aqui. 2x ao quadrado igual a 288. Pergunta, o 2 está fazendo o que com x ao quadrado? Multiplicando, né? Se ele está multiplicando, ele pode passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 288 dividido por 2. Consequentemente, x ao quadrado igual a 144. Então, a história é a seguinte. X ao quadrado, ó, x ao quadrado é a mesma coisa de x vezes x. Por exemplo, 36 ao quadrado, 36 ao quadrado é a mesma coisa de 36 vezes 36. Só que aqui eu já tenho o 36 vezes, deixa eu apagar aqui, vezes 36. Só que aqui, ó, é o x ao quadrado. Então, x ao quadrado, se eu for raciocinar, é a mesma coisa de x vezes x. Ou seja, eu estou multiplicando dois números iguais e esse número está me resultando quanto? 144. Então, o que é que eu tenho que pensar? Existem dois números iguais que multiplicados dão 144. Então, a pergunta é quem é esse número
e multiplicado por ele mesmo dá 144. Então, você tem que lembrar, isso aqui não é potência? Ó, potência, vou fazer aqui um exemplo. 6 ao quadrado. Mais simples. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é igual a 36. Ok? Aí, se eu perguntar quanto é raiz quadrada de 36, é 6. Então, é como se esse 6 ao quadrado fosse x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 36. Consequentemente, x é igual a quanto? Raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Só que lembre, como é equação de segundo grau, existem duas respostas. Uma positiva e outra negativa. Só que aqui é uma questão que está falando referente ao número de toalhas. Então, aqui seriam duas, né? O x1 igual a 6 e o x2 igual a menos 6. Só que não existe uma quantidade negativa. Então, essa daqui a gente desconsidera. A mesma coisa que a gente vai fazer aqui. X ao quadrado é igual a 144. Quem é x? Mais ou menos raiz de 144. Só que a negativa a gente vai excluir. Por quê? Porque não existe um número negativo de toalhas. Consequentemente, lembre da tabela que eu mandei você fazer. Quem vai ser x? 12. Ok? Então, equações incompletas dão para ser feitas assim. Pô, Thiago, eu não entendo isso. Faça por delta e bhaskara que você vai se dar bem da mesma maneira. Resposta correta seria a letra D. Ok, gente? Espero que tenham entendido tudo da melhor maneira. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, beleza? Um abraço a todos, até o próximo vídeo e tchau, tchau.